Olá, amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma terça-feira, na presença do nosso Pai, estamos aqui para adorarmos, juntos e glorificarmos o nome do Senhor. Saudades de todos, dos nossos cultos presenciais, mas para tudo tem um tempo. Antes de ministrar a palavra, eu quero pedir para você dar um like, não esqueça de dar o like, se você gostou, não esqueça de compartilhar, mesmo que você não gostou, compartilhe, porque sempre tem alguém precisando. A palavra de Deus, ela nunca é lançada fora, sempre alguém vai precisar dessa palavra. Então, dê um like, compartilhe e se inscreva se ainda não está inscrito, amém? Bom, hoje eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33, vamos lá, e no versículo 14, que diz assim: a minha presença irá contigo, e eu te farei descansar. Amém? Que o Senhor nos ajude, que essa palavra venha, nos fortalecer e entrarmos verdadeiramente no descanso. Bom, meus irmãos e irmãs, nós lemos um versículo que todos nós conhecemos a história, que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo, o seu povo do Egito, e Moisés cumpriu, obedeceu e tirou o povo do Egito. Em determinado momento, Moisés já estava cansado, o povo estava desobedecendo, o povo não queria mais fazer a vontade do Senhor, reclamavam, murmuravam, e Moisés foi conversar com Deus e o Senhor falou para ele que a presença dele, foi o que ele disse assim: a minha presença irá contigo, eu vou à frente e vou te fazer descansar, para te fazer descansar. E nós sabemos que o descanso é algo que Deus requer de cada um de nós, que é de Deus, é um princípio. Quando Deus criou o mundo, nós sabemos que no 7º dia Deus descansou. E quando nós falamos que Deus descansou, obviamente não é porque Deus estava muito cansado, criou estrela, mar, tudo, nós aqui só de imaginar já cansamos, mas obviamente que Deus não cansou, Tudo que Deus fez e que Deus faz, Ele nos deixa exemplos. Então, Deus mostrou que se Ele precisava parar, até porque a obra havia sido concluída, nós também precisamos descansar. E foi o que Deus disse aqui para Moisés. Deus prometeu para aquele povo que colocaria ele numa terra, na terra prometida, ou seja, a terra prometida, a terra da promessa, e que lá eles iriam, que teria leite e mel, uma terra que mana leite e mel. Olha, Deus quis dizer: vou colocar vocês num lugar de fartura. Mas o que foi que aconteceu durante esse percurso? O que aconteceu durante o percurso com aquele povo de Israel é o mesmo que acontece nos dias de hoje com cada um de nós cristãos. O que acontece? Aquele povo, Deus fez uma promessa, a promessa estava demorando, e a promessa estava demorando não por culpa de Deus, mas porque o homem começou a dizer assim: era muito melhor que eu tivesse ficado no Egito, comendo cebola, comendo alho, Outros reclamavam, diziam assim: não tem carne, e Deus mandava carne, codornizes, e eles reclamavam de tudo. Gente, foi tão lindo o que Deus fez com aquele povo, que a Bíblia diz, que durante 40 anos eles não trocaram de roupa, não trocaram de sapato. Eu não sei como é isso não, mas o fato é que nada envelheceu, E quando a palavra de Deus diz, para mim está dito, cumprido, É prego batido, ponta virada, como nós falamos aqui, no Nordeste. Mas o fato é que Deus fez tudo por aquele povo. Mas aquele povo murmurou. Aquele povo reclamou.
aquele povo se voltou contra Deus. Aquele povo criou, construiu carneiros, bezerros, animais de ouro, imagens de escultura para adorarem. Aí aquele povo não cumpria e só reclamava, blasfemava, não é? Então, assim, a gente pode dizer, né, que qualquer coincidência, não é? É mera semelhança, não é? Porque será que nós conhecemos essa mesma história? Bom, o fato é que Deus disse que daria descanso. E eu, lendo sobre essa passagem de descanso, né, e também buscando mais sobre o descanso, se nós formos, eu vi, né, quando estava pesquisando, que tem, acho que 38 versículos falando sobre descanso, mas acredito que tenha muito mais, né? Quando eu sei que tem 365 versículos e não temas, né? E Deus, um dos propósitos de Deus é o descanso para os seus filhos. Lá no livro aos Hebreus, no capítulo 4, eu gostaria de meditar com você também nesse versículo, né? Eu iniciei com Êxodo, que é exatamente o começo, né? O que Deus falou sobre o descanso, que descanso é um desejo. E aqui no capítulo 4 aos Hebreus, o escritor, que não sabemos quem é, diz no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quando ele diz assim, diante disso, é porque algo já havia sido dito, né? Isso é uma continuidade do que ele vinha falando. E aqui nesse capítulo 4, ele está falando do descanso, do Shabá, né? O descanso de Deus, né? Que para nós, né, alguns creem que é o sábado, literalmente. Para nós, o Shabá é o descanso em Deus. É descansar em Deus, né? Temos esse entendimento e com todo respeito, né? Não estamos aqui para discutir esses temas. Mas, como o capítulo fala, o descanso sabático dos crentes, o descanso sabático dos cristãos, por isso que eu fiz esse comentário. E aqui ele fala, né, que como foi que Deus descansou também, né? No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara, né? Então, assim, e aí Deus, aqui no mesmo capítulo, fala que aqueles que desobedecerem, ou aqueles que desobedecerem, jamais entrarão no seu descanso. E aí eu trouxe esse capítulo, esse versículo aqui, porque nós estamos, nós temos ouvido, se você tem conversado com as pessoas, você tem ouvido as pessoas dizendo que estão muito cansadas. As pessoas estão dizendo que estão sem força, sem ânimo, não é? A maioria com muita tristeza no coração, em razão de toda essa situação, que eu não vou lembrar aqui, porque todos já sabem, não é? Mas não tem sido fácil, tantas mortes, tantas notícias ruins, e parece que tudo isso nos traz um desânimo. E é por isso que eu quero falar isso, porque quando o desânimo chega, a falta de ânimo, não é? É porque você deixou de ter perspectiva, é porque você deixou de crer em algo. Quando vem o desânimo, foi o que aconteceu com aquele povo, eles deixaram de crer que Deus iria cumprir a promessa. Pouquíssimos, não é? Nós vimos que Josué e Caleb disseram que nós vamos subir, nós vamos possuir. Eles declararam, e ali Josué e Caleb, que essa passagem se encontra no livro de Números, não é? Essa passagem é literalmente o que está escrito aqui no versículo 11, diante disso esforcemo-nos. Foi o que Josué e Caleb disseram. Não. Os 10 espias disseram, nós não vamos ter gigantes, os cachos de uva são grandes, que eles carregam nas costas, e eles vão nos devorar, eles vão nos comer, eles vão acabar conosco. E Josué e Caleb se levantaram e disseram, não, nós vamos subir e nós vamos possuir. Ou seja, eles decidiram se esforçar,
Eles decidiram lutar pela promessa. Eles decidiram não abrir mão. É isso que Paulo, ou desculpem, quem escreveu aqui, o costume de falar né, as cartas de Paulo, mas há uma probabilidade de ter sido ele. Né? É isso que esse escritor está dizendo. Esse exemplo de Josué, não, de jeito nenhum, eu não vou parar. Essa situação, essa pandemia, essa coisa que está, eu não vou desistir das minhas promessas, eu não vou olhar, eu não vou desanimar. Não é? É isso, porque se nós desanimarmos, se nós pararmos, aí nós vamos fazer o mesmo que aquele povo fez. É esse alerta, meus irmãos, minhas irmãs, você que está me ouvindo. Eu sei que não está fácil, pessoas desempregadas, né? Pessoas da família doentes, pessoas morrendo, e isso vem um desânimo, mas o Senhor tem promessa. E o descanso é tão lindo que o Senhor fala nos Salmos, o Salmo 91, olha como o descanso é algo que nós precisamos entender e buscar. No Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. E descansa. Ou outras versões diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que significa descansar? Esse descanso, amados, quando a gente lê esse descanso, a gente, né, principalmente nós que somos nordestinos, a gente se lembra logo de uma rede, a gente se lembra logo de uma casa de praia, de um sítio, dessas coisas maravilhosas. Isso é lazer, isso é relax. Descansar é outra coisa. Descansar é confiar literalmente no Senhor. Descansar é fazer como Josué e Caleb fez, não desistir da promessa. E eu gostaria de encerrar lendo o que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, gostaria que você fosse a Hebreus, no capítulo 10. E Hebreus, no capítulo 10, 36, o mesmo autor diz o seguinte: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Então, quando nós exercitamos perseverança, nós nos esforçamos. Eu estava meditando como Deus, não é? Primeiro, as coisas de Deus são perfeitas. Primeiro ele diz assim: esforce, trabalhe, busque para encontrar o descanso, né? Então, ele disse para Josué: esforça, tenha coragem, porque aí depois você vai alcançar a promessa. Aqui ele está dizendo: necessitar de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Para nós cumprirmos a vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de perseverança, nós precisamos nos esforçar, batalhar, lutar, não pela nossa salvação, porque a nossa salvação já está garantida pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe sacrifício para a nossa salvação da nossa parte. O sacrifício foi da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso esforço é para mantermos a nossa salvação. O nosso esforço, amados, é para lutarmos pela promessa. Sabe como é que nós lutamos? Como é que nós nos esforçamos? Lendo a palavra, buscando a palavra, meditando na palavra. Quando o desânimo vem, a falta de fé, você se levanta, você ora, você busca, você dobra os seus joelhos. E aí nós estamos no Altíssimo, descansando no Altíssimo. Precisamos descansar em Deus. Sabe, irmãos, para que a gente alcance a promessa. Lembrem-se que aquele povo não alcançou a promessa. Por quê? Porque eles não descansaram em Deus. Nós vimos aqui aqueles que não obedecem, não entram no descanso. Sabe qual era o descanso do povo hebreu? Era entrar na terra prometida. O que é a terra prometida? Já está dizendo, foi a promessa que Deus fez. Qual é o meu descanso? Qual é o teu descanso? O meu descanso em Jesus Cristo é alcançarmos as promessas que Ele tem para mim e para você. Deus tem promessa na minha vida e eu espero com paciência, perseverando, a fim de que alcanceis plenamente o que Ele prometeu.
Não desista, não desistir, sabe? É ir em busca, não desistir, sabe? Quem desiste não caminha mais. Não desistir é você continuar caminhando. E quando nós caminhamos, nós nos esforçamos. A palavra de Deus está dizendo: esforcem-se, para que vocês possam entrar no pleno descanso de Deus. Deixa eu dizer para você, quando você chegar na glória, quando eu chegar na glória, nós já vamos ter o nosso descanso eterno. E mesmo assim, Apocalipse diz que nós vamos trabalhar, não é? Mas o descanso que eu falo aqui, o descanso que essa palavra fala, é a promessa, é alcançar a promessa de Deus. Eu pergunto, você tem promessas de Deus na sua vida? Porque eu tenho. Eu tenho grandiosas promessas, muitas já foram cumpridas, mas muitas ainda vão se cumprir. E como disse o salmista Davi, os meus olhos vão contemplar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é na terra dos mortos, é na terra dos viventes. Então perseverem, sabe? Esforce-se, leia, ore, busque a palavra, sabe, meu irmão, não fique desanimado, não fique sem abrir essa palavra, esforce-se. A sua carne, nós temos que nos esforçar contra a nossa alma. Nós temos que lutar contra as potestades, os príncipes das trevas, que não nos deixam, que quer colocar empecilhos, impedimento, para que eu e você não alcancemos a promessa. Por isso que Paulo aos Efésios, ele diz a nossa luta, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura. Para que eu vou me revestir de armadura? Para lutar, para me esforçar, para batalhar. Aí ele fala da fé, ele fala da palavra, ele fala do evangelho, da pregação do evangelho. Isso é esforço, sabe? Não é a gente subir escada, descer escada, fazer jejum. Jejum é outra coisa. É outra coisa, mas a fé, é a nossa fé, descansando no Senhor, não olhando para trás nem para o lado, não desistindo das promessas de Deus, perseverando, para que alcancemos a promessa em nome de Jesus. E para concluir, o versículo 16 do capítulo 4 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia, olha só, e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Esforce-se, ore, leia a palavra, achegue-se ao trono da graça, não abra mão de buscar o trono da graça, de chegar, porque está dizendo aqui, porque nós lá, aqui, aliás, neste lugar, no trono da graça, nós encontramos quem vai nos socorrer no momento da necessidade. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Deus, por este momento tão especial. Deus, nesse momento, eu peço a Ti, Senhor, que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos nos esforçar, Senhor, buscando a Tua palavra, buscando ouvir o Teu Espírito Santo, buscando a oração, Deus, buscando o Teu reino em primeiro lugar. Sim, Deus, para que possamos encontrar descanso. Descansar é confiar em Ti. O Teu descanso é confiança. O Teu descanso é amor. O Teu descanso é prosperidade. O Teu descanso é paz. O Teu descanso é cumprimento de promessas. Ajuda, Senhor. E também, Senhor, eu te peço, pelo país, pela nossa nação, estenda as Tuas mãos de misericórdia para que esse país entre no descanso. Para que nós, Senhor, o povo desse país, confie em Ti e possa entrar no verdadeiro descanso, que é o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Entre no descanso do Senhor. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração. Amém.